Olá, meninas, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais uma aula. E hoje, uma das aulas mais importantes do curso, que é a aula de fases do trabalho de parto. Então, a gente vai entender tudo sobre esse mundo aí do parto, como é que funciona, quais são as características de cada fase, para que vocês consigam identificar. Então, papel e caneta na mão para anotar e não perder nenhum detalhe da aula, certo? Vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela e vamos lá. Aulinha de hoje, parto e suas fases. Vamos lá. Bom, então a gente vai entender um pouquinho, vamos retomar, né, o conceito sobre bolsa do líquido amniótico, tampão mucoso, bebê encaixado, posição e descida desse bebê, respiração, dilatação e as fases do trabalho de parto, certo? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu gosto de trazer para vocês é que o parto começa entre as orelhas. O que é isso, Jennifer? É que o nosso corpo sabe parir, a parte hormonal vai acontecer, tá bom? E a gente precisa trabalhar a nossa cabeça para que a gente consiga parir, entender o que vai acontecer, aceitar muitas vezes, né? Entender sobre a questão, principalmente sobre a questão da dor do trabalho de parto, que é um dos maiores medos, né, das mulheres que vão parir. Então, entender e aceitar que a dor ela existe e ela faz parte do processo e ela é necessária. Então, a gente precisa trabalhar a nossa cabeça para que a gente viva o trabalho de parto. E para que isso aconteça também, para essa aceitação acontecer, a gente precisa entender de fato, né? O que é a dor do trabalho de parto, o que é o trabalho de parto, o que é normal, o que não é normal, para que a gente viva isso de forma mais tranquila e leve, certo? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu gosto de trazer para vocês é sobre né, a bolsa, que a gente já teve uma aula falando sobre isso, né? Bolsa do líquido amniótico, se ela romper, se ela não romper, o que é que a gente faz? Mas eu gosto de trazer aqui ressaltando que a bolsa rompida, a bolsa rota, quando a bolsa se rompe, né? A gente não está necessariamente em trabalho de parto. Então, essa bolsa, ela pode romper antes do trabalho de parto começar, durante o trabalho de parto, ou simplesmente não romper e o bebê nascer empelicado. Casos raríssimos, mas pode acontecer. Então, não necessariamente a bolsa, ela é um fator que vai nos mostrar, nos dar um indício de que estamos em trabalho de parto. Significa, sim, que vamos entrar em trabalho de parto, certo? Então, a nossa literatura, ela traz, né, que uma mulher que tem uma bolsa rota, que a bolsa rompeu, normalmente 95% dessas mulheres vão entrar em trabalho de parto dentro das primeiras 24 horas ali, né? E que sim, bolsa rompida significa que a gente precisa de uma avaliação, né? A gente precisa olhar para esse líquido amniótico, fazer aquelas perguntinhas da aula, né? Qual é o meu tempo gestacional? Meu exame de streptococcus é positivo ou é negativo? Qual é a cor e o cheiro desse líquido? Para que a gente tome as devidas decisões, né? Para poder ter o desenrolar desse nascimento. Então, a bolsa de líquido amniótico rompida não significa que é uma cesariana, pelo contrário, né? Mas a gente precisa realmente de uma avaliação, certo? Mecônio, né? Que é uma das coisas que a gente mais pontua sobre essa questão do líquido amniótico. Então, minha bolsa rompeu e tem presença de mecônio. A gente já entendeu que mecônio fluido, aquele mecônio onde é líquido, né? Ou mecônio espesso, ambos precisam de avaliação, tá bom? Bolsa rompeu, a gente precisa de avaliação. Significa que eu preciso de uma cesariana porque tem mecônio? Não, não significa. Mas a gente precisa de uma avaliação e, muito possivelmente, de um monitoramento para que esse trabalho de parto siga, certo? Então, se a bolsa romper, a gente não vai dar uma de novela, tá bom? E sair correndo para a maternidade achando que essa criança vai nascer. A gente precisa conscientizar, mesmo que eu vá a um hospital, a maternidade, o profissional vai vir até mim, né, fazer a avaliação, não significa que esse bebê já vai nascer, tá? A gente precisa de uma avaliação, mas a gente tem que ter isso na cabeça, tá? Consciente de que a gente precisa primeiramente de uma avaliação. Tampão mucoso, né, e seus 50 tons de tampão mucoso. Então, o tampão mucoso
ele é aquela secreção que fica ali no colo do útero, né? Fazendo toda a parte de proteção para que nenhuma bactéria e fungos entre em contato com aquele bebê. E no final da gestação, a gente pode ir perdendo esse tampão mucoso, né? Por quê? Porque o colo do útero está começando a ser mexido. A gente tem aquelas contrações que começam a ficar mais frequentes, mas não significa que estamos em trabalho de parto, né? Os pródromos às vezes começam e isso vai mexendo, amolecendo, trabalhando aquele útero, aquele colo do útero onde fica o tampão, e aí, consequentemente, esse tampão começa a se escapar, começa a sair ali do colo do útero. E ele também não significa que estamos em trabalho de parto, porém significa que o colo do útero está sendo mexido, né? E isso já é uma coisa muito boa. Então, a gente pode ter tampão mucoso que sai, né, desde a primeira imagem aqui, mais clarinho, como a gente pode ter tampão mucoso que sai mais sanguinolento, parecendo mesmo uma secreção de menstruação, que a gente passa o papel higiênico e sai mais sanguinolento. E tá tudo bem, tá? Isso significa que o colo do útero está sendo mexido, que possivelmente tem alguma dilataçãozinha ali acontecendo, pouquinha, mas possivelmente tem. E aí a gente pode ir perdendo esse tampão mucoso, tá? Que não significa parto, mas é um bom indício de que o corpo está sendo aquecido para o trabalho de parto, tá? Não precisa ficar preocupado, afinal ele se refaz, né? Mesmo que a gente vá perdendo o tampão mucoso aí por vários dias, e pode acontecer, né? Da gente perder ele por vários dias, mesmo assim ele vai se refazendo conforme o tempo ali da gestação, tá bom? Sobre o bebê encaixado, né? Muito se fala, ai, meu bebê não está encaixado ou está encaixado. Será que ele precisa encaixar para entrarmos em trabalho de parto? E a resposta é não, tá, gente? Então, o bebê, ele pode ou não encaixar para o trabalho de parto. Tem bebês que simplesmente não encaixam, e aí nós vamos, durante o trabalho de parto, trabalhar desse bebê com alguns exercícios, né? Mas não necessariamente a gente só vai entrar em trabalho de parto se esse bebê tiver encaixado, tá bom? Então, a gente pode sim iniciar um trabalho de parto com o bebê ainda alto, não encaixado, e que aí, durante o trabalho de parto, com as contrações, esse bebê vai descendo e vai encaixando e vai passando pela pelve ali, tá? Então, eu gosto muito de falar sobre isso. Essa daqui é a nossa posição cefálica, né? Então, comumente, na grande maioria das vezes, os bebês, eles se encontram nessa posição do parto normal, né? Existe uma porcentagem pequena de bebês que ficam pélvicos, né? Onde a gente não tem uma contraindicação de um parto normal para um bebê pélvico, porém é um parto em que precisa de uma equipe preparada, uma equipe experiente, e que o casal, né, esteja de acordo com esse tipo de parto e entenda tudo como é que funciona, tá bom? Mas na grande maioria das vezes os bebezinhos vão ficar cefálicos, tá? E aí, encaixado significa a proporção em que ele está da pelve. Então, olha a altura desse bebê aqui e olha a altura desse bebê. Esse segundo bebê é um bebê encaixado, tá bom? Esse aqui é o nosso plano de Deli. O que é isso, Jennifer? Isso aqui é o que a gente observa, uma das coisas que a gente observa no exame de toque. Quando o obstetra vai lá e faz o exame de toque, ele vai dizer para a gente também qual é a altura desse bebê na pelve. Então, se ele está negativo, que são os bebês altos, se ele está no ponto médio, que é o bebê que está realmente no estreito médio ali da pelve, ou se ele está nos planos positivos, né? Que é aquele bebê que está bem baixinho já. Então, conforme a gente vai fazendo as avaliações durante o trabalho de parto, a gente começa a entender realmente qual é, né, a descida desse bebê na pelve e também nos fala sobre como, né, o que a gente precisa fazer de exercícios para ajudar esse bebê a descer ali na pelve, tá bom? Essa aqui é a nossa pelve óssea. Gosto muito de mostrar essa pelve para que vocês tenham uma noção realmente do que é que esse bebê tem que fazer de trabalho para passar por toda essa estrutura óssea. Essa nossa estrutura óssea, ela é toda, como vou dizer, molinha, encaixadinha, toda encaixada no sentido que ela vai desencaixando e vai se ajustando
para que esse bebê consiga descer. Então, durante o trabalho de parto, a gente vai movimentando essa pelve, os exercícios na bola, agacha, sobe, dobra joelho, todas essas coisinhas vão fazendo com que a gente vá movimentando esses ossos da pelve para ajudar esse bebê a descer. Então, eu gosto muito de mostrar para vocês essa ossatura da pelve. Aqui onde mostra o cursor, é o nosso ossinho do cóccix, né? Lá atrás, que dói bastante na lombar, na hora que, dependendo da posição desse bebê. E aqui é o nosso ossinho do pubis, que é o capô de fusca, que a gente fala, né? Esse capô do fusca aqui, ó, esse ossinho do pubis, ele também, quando o bebê tá para nascer, ele começa a dar uma pressionada aí nesse ossinho do pubis, mandando ele para frente, e a gente sente também uma dorzinha bem significativa aqui, certo? E aí, gosto muito de falar também sobre o nosso assoalho pélvico, né? Que é o conjunto de musculatura que nós temos por aqui, que ele está muito relacionado também à contração que a gente faz de forma espontânea. Então, por que eu coloco aqui a respiração junto? Porque é muito comum que na hora que a contração vem, que vem a dor da contração, né? A gente nós queremos trancar tudo, segurar tudo, contrair tudo, porque dói. E o que a gente precisa fazer na realidade é o contrário disso. É respirar, por isso que a gente fala tanto da respiração de parto. E eu sempre falo, faça a respiração que você conseguir na hora. Porque na maioria das vezes a gente precisa lembrar vocês de respirar na hora do trabalho de parto. E essa é uma dica muito importante para o acompanhante. O acompanhante precisa ajudar vocês nesse momento, porque na hora que vem a contração, a primeira coisa que a gente quer fazer é segurar tudo e até às vezes trancar a respiração. E ao contrário disso, então às vezes a gente precisa de uma ajuda, de alguém que fala assim, ó, respira, puxa pelo nariz, solta pela boca e relaxa tudo, relaxa ombro, relaxa o rosto, que às vezes a gente tá tudo assim, segura a mão, então relaxa tudo, porque isso vai ajudar a gente criar espaço e a aliviar essa musculatura para que esse bebê comece a descer. Então, isso é uma das coisas que eu falo muito. Se está muito difícil contrair, na hora que vem a contração, fica de cócoras, fica de quatro apoio, porque são posições que dificultam a gente contrair tudo. Então, a gente fica lá de cócoras é uma posição muito boa. Na hora que vem a contração, fica de cócoras, respira bem, solta tudo lá embaixo, e isso vai ajudar a abrir, fazer aberturas, fazer passagem para esse bebê conseguir descer ali na sua pelve, tá bom? Então, lembrando, dor de trabalho de parto faz parte, e a gente não tem que tentar lutar contra ela, e na verdade a gente tem que mergulhar junto com ela, que é justamente isso, vai doer? Vai doer. Mas, na hora que vem a contração, que essa dor tá vindo, relaxa, solta, para que esse trabalho de parto consiga engrenar um pouco mais rápido. Às vezes ajuda até bastante, tá bom, gente? Aqui eu gosto muito de mostrar o nosso colo do útero, né? Toda a transformação que esse colo do útero passa. E aí eu quero muito que vocês entendam isso, tá, gente? Lembrando, o colo do útero, ele é grosso, duro, né? Grosso, duro, ele é fechado, não tem dilatação, e ele tá posterior, sentido ao bumbum. Durante o trabalho de parto, as contrações, elas precisam ser capazes de afinar o colo do útero, amolecer, lembra da pontinha do nariz e da pontinha da orelha? Então, duro, molinho. Então, precisa ficar molinho, né? Dilatar 10 centímetros e ficar anterior, que é no sentido da vagina e não do bumbum. Fora tudo isso, a gente tem que descer esse bebê todo na pelve. Então, por que eu estou reforçando isso? Porque a gente precisa entender que a gente tem que ter uma contração que seja de fato capaz de fazer tudo isso aí com o colo do útero. Então, não é qualquer contração, tá? Já estou começando a reforçar isso para que a gente crie a tranquilidade de ficar em casa durante a primeira fase do trabalho de parto, né? E a gente não desespere, entenda que a gente vai precisar de contrações boas para fazer toda essa modificação, tá bom?
Então, aqui é o exame de toque para vocês visualizarem. Então, a gente vai com os 2 dedinhos lá dentro do canal vaginal, encontra o colo do útero, e ali a gente vai ser capaz, né, de examinar e avaliar e dizer, ó, esse colo do útero tá grosso ou tá fino, tem dilatação, tá mole ou tá duro, tá posterior, tá anterior, esse bebê tá na altura positiva ou negativa, tá no meio ali, no centro, né, no ponto zero da pelve. E o exame de toque, ele vai olhar para tudo isso aí, tá bom? Bolsa tá rompida, não tá rompida, tudo isso a gente consegue examinar no exame de toque, tá bom? Que não precisa ser feito de hora em hora, que também não precisa ser feito na primeira fase do trabalho de parto, que é a fase da latência, por isso que a gente evita fazer internação precoce, né? A gente vocês vão entender que a gente precisa internar, tentar o máximo possível internar no trabalho de parto ativo para frente. Na latência, a gente tem que ficar em casa, né? Porque não tem necessidade de internar na latência. A fase de latência é a primeira fase do trabalho de parto, que pode durar muito tempo. Então, a gente tem que tentar internar a partir do ativo para frente, diferente de quem tem bolsa rota. Quem tem bolsa rota, possivelmente vai precisar, possivelmente não, vai precisar passar por uma avaliação, dependendo da avaliação, ou volta para casa ou já fica na maternidade, no hospital, enfim, tá bom? E se tiver tudo ok, voltou para casa, a gente tem que ter aquelas horinhas que a gente tem que saber quando entrar com antibiótico, tá bom? Que a gente fala sobre isso na aula de bolsa e líquido, certo? Então, vamos falar sobre pródromos, que esse aqui é a pegadinha do trabalho de parto. Quando a gente entra nessa fase aqui, toda noite a mulher acha que vai entrar em trabalho de parto. Toda noite é um negócio de que vai entrar em trabalho de parto. E, gente, os pródromos nada mais é do que um aquecimento para o trabalho de parto. Então, é aquela fase em que o corpo está realmente se preparando para, né? A gente ainda não está em trabalho de parto. A maior característica dele é que ele acontece principalmente no período noturno, de madrugada. E aí, a mulherada acha que, meu Deus, agora vai, e de repente passa um tempinho ali, 1 hora mais ou menos, passa tudo, e não foi daquela vez, tá bom? Então, são contrações, a gente tem um endurecimento da barriga, que o que chama muita atenção nesse momento dos pródromos é a cólica. Então, a mulher sente muita cólica ali no baixo ventre. É uma contração, só que elas são curtinhas. Às vezes vem mais cólica, não vem contração. Fica aquela bagunça toda. A mulher não consegue nem identificar se a barriga dela está endurecendo. Às vezes ela tá tão intensa as cólicas que a barriga mesmo nem está endurecendo. Não tem nem contração de fato. Mas o que eu quero que vocês entendam? É que a gente precisa monitorar pelo menos 1 hora. E se passar, não é trabalho de parto, porque trabalho de parto não para, né? Então, vai vir contração com cólica, às vezes dá uma irradiada para lombar, aquilo incomoda bastante, mas passa. Essa é a principal característica. Passa tudo, para. E aí, uma das coisas que eu falo, quer saber se é pródromos? Toma um banho quente, bem quente. Se passar, não é trabalho de parto, porque trabalho de parto, mesmo com banho quente, não passa, tá bom? Então, na verdade, ele vai começar a evoluir o trabalho de parto, e os pródromos não. Os pródromos têm essa característica de vir principalmente no período noturno, fica ali pelo menos 1 hora rançando, aquela dorzinha chata, e depois passa tudo, tá? E se você tomar um banhozinho quente aí, que ele passa mesmo, o corpo relaxa e a gente não sente mais nada, tá bom? Não é para desesperar, não é para ficar louca, meu Deus, vou para maternidade, não. Aqui é aquele momento em que você realmente precisa parar e falar assim, vamos ver. Vamos colocar a prova, se é pródromos ou se é trabalho de parto. Deixa o trem aqui acontecer, né? Vou tomar um banho quente, vou relaxar aqui, colocar uma bolsinha de água morna aqui no pé da barriga por causa da cólica e vamos ver se vai permanecer, tá? Se permanecer, é porque é trabalho de parto. Se passar, não é trabalho de parto. E qual que é a principal característica também, né? Contrações curtas, ou às vezes a gente nem tem contração, é mais cólica que incomoda, tá? Então é uns negócios bem curtinho, tudo bagunçado, vem uma contração aqui, de repente depois só vem cólica, de repente vem uma contração bem longona, com cólica chamando bastante atenção, de repente some tudo e fica só cólica, sabe? Tudo bagunçado, tá bom? Essa é a maior característica dos pródromos. E aí, a gente
Passa a fase dos pródromos, que podem durar semanas, tá, gente? Os pródromos, eles podem durar semanas. A gente chama de pródromos arrastados. É ruim? É ruim. Mas ele também trabalha muito o colo do útero para quando a mulher, de fato, entra em trabalho de parto, tá? Então, os pródromos, eles podem durar semanas. Gravem isso. E aí, a gente vai para a primeira fase do trabalho de parto, que é a fase da latência. Essa é a primeira fase do trabalho de parto. E eu já digo para vocês aqui, ó, não é hora de ir para a maternidade, tá bom? Não é hora de ir para a maternidade. Ela pode durar mais de 18 horas, principalmente se é o primeiro bebê, tá? Então, o primeiro bebê, a gente tem facilmente, uma fase latente bem comprida, mais de 18 horas. É uma fase em que o colo está sendo preparado de fato, a gente não vai ter muita dilatação, até porque as contrações são curtas, entende? As contrações são contrações que, sim, elas têm um ritmo até, elas podem ter até um ritmo, tá vindo assim, a cada 5, a cada 10 minutos, normalmente a cada 10 minutos vem uma contração, a cada 10 minutos vem uma contração. Mas elas são curtinhas, dura 20, 30 segundos, bem curtinho. Olha a característica. Então, a cada 10 minutos, normalmente vem uma contração. E ela dura ali, ó, 20, 30 segundos. Elas são curtinhas. Lembra que eu falei? O colo, ele precisa dilatar, afinar, amolecer, centralizar e ainda descer esse bebê. São contrações curtas e que vêm a cada 10 minutos, entende? Por isso que eu falo, isso pode durar muito tempo, mais de 18 horas. Então, não é hora de ir para a maternidade, é hora de ficar em casa, descansar, aliviar as dores que estão acontecendo. Então, escalda-pés, bolsa de água morna, chuveiro, massagem, ajuda muito a gente a passar por essa fase. Então, quanto mais tempo eu conseguir ficar em casa, descansar, tá bom? Precisa descansar, gente. Porque depois, quando a gente ativar o trabalho de parto mesmo, que é a fase ativa, vai ser muito difícil a gente conseguir descansar. Então, nessa fase latente, a gente precisa descansar. Desconecta, deixa o seu corpo trabalhar. Não fica assim, ai meu Deus, vai ativar. Ai meu Deus, vai ativar. Não. Tá vendo? Já monitorou lá por 1 hora, não parou. Então, significa que estamos em trabalho de parto, né? 1 hora ali monitorando, não parou nada, Jennifer. Estou em trabalho de parto. Só que eu estou na fase latente. Então, agora descansa, deixa a fase latente trabalhar. Deixa essa fase acontecer. Descansa, tá? Quando você perceber que, opa, agora tá ficando mais apertado, mais intensa, a dor, monitora de novo, que daí possivelmente a gente tá indo para outra fase. Mas gente, qual que é o maior erro de uma mulher que quer parir? Que quer parir? Ficar querendo controlar o tempo, acreditar que o processo vai ser muito rápido, que ela vai ser o alecrim dourado da vez, tá? Então, tirem isso da sua cabeça, se preparem realmente para o cenário de uma fase latente de mais de 18 horas, tá? Então, assim, se preparem para isso. E aí, fiquem em casa, passem informação para o esposo, para quem vai estar com vocês na hora, porque ele vai te ver tendo contração, tendo uma dorzinha, que é uma dorzinha que incomoda nessa fase latente, não é uma dor absurda, louca, mas é uma dor que incomoda, mas faz parte, é isso mesmo, é assim que acontece a fase latente. E a gente precisa passar essa tranquilidade para quem vai estar com a gente, para que ele entenda que não é o nível de dor, e sim o tempo, o ritmo, a duração dessas contrações, que realmente importa para a gente, entende? Enquanto isso, a gente vai aliviar e descansar em casa. Pode comer o que você precisar comer, suas refeições normais, tá? Dê preferência para ingerir bastante líquido, para que você não desidrate, tá bom? E descanse. Descanse e não fique apegada. Ai, meu Deus, vai ativar, vai ativar, vai ativar. Será que não tá ficando muito tempo? Descansa. Descansa em casa e deixa o seu corpo trabalhar, tá bom? Esse é um dos maiores segredos. Se a gente conseguir passar essa fase em casa, tranquila, entendendo que não preciso correr, não preciso desesperar, eu preciso ficar tranquila aqui dentro. Eu sei que essa fase, contração muito curtinha, espaçada, que está vindo de 10 em 10 minutos, não é capaz ainda de fazer meu bebê nascer. Então, eu preciso ficar tranquila dentro de casa,
certo? Então, anote isso, contrações de 10 em 10 minutos, contrações bem espaçadas, com duração pequenininha, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, são contrações curtas, né? Às vezes a gente até perde o ritmo, a fase latente, ela tem essa característica, às vezes tá vindo certinho, de 10 em 10, 10 em 10, de repente dá uma perdida no ritmo, sabe? Aqui a gente alivia e descansa e come, certo? Não é hora de ir para a maternidade. Agora a gente vai para a fase que pega. Aqui o bicho pega. Aqui eu não preciso sair correndo para a maternidade. Por quê? Primeira coisa, aqui a gente tem um ritmo e uma intensidade boa de contração. Mas não significa que, meu Deus, ativou agora. Eu tenho que sair correndo. Não é isso. Sentiu que as contrações estão vindo mais próximas uma da outra, que está mais comprida, que está mais intensa, vamos monitorar para ver se não vai mudar. Coloca lá o seu time, coloca lá o aplicativo para rodar. Olha, realmente, monitorei aqui por 1 hora e, de fato, o negócio ritmou agora. Realmente, a gente está na fase ativa. Agora sim, eu ajeito minhas coisas e vou para a maternidade. Aqui, nessa fase ativa, muito possivelmente, você já vai estar de uns 5, 6 centímetros de dilatação. As contrações a cada 5 minutos ou 3 minutos, né? Tem mulher que tem um padrão de 5, tem mulher que tem um padrão de 3. Mas certinho, o negócio é o ritmo, tá, gente? A cada 5 minutos vem uma, ou a cada 3 minutos vem uma contração. Gravem isso. Segunda coisa, elas são compridas, então ela dura pelo menos ali 1 minuto. 1 minuto. Então, ela tem um ritmo, a cada 5 ou a cada 3 minutos vem uma, certinho. Você olha no relógio, vem. E ela tem uma duração de pelo menos 1 minuto. Aqui a intensidade da dor é muito maior. Aqui você precisa parar, respirar, fechar o olhinho e se concentrar para permanecer. Tá? Então, uma característica, na fase latente, por mais que esteja incomodando, você ainda consegue conversar, mexer no celular, você ainda consegue fazer as coisas em casa, algumas coisas em casa, organizar algumas coisas, você consegue na fase latente. Aqui na fase ativa, a gente já não quer muito barulho, a gente não quer muita conversa, o olho já fica mais fechadinho, porque tá doendo, eu preciso me concentrar de fato aqui. Sabe? Aqui a gente entra, dá um desesperinho na hora que vem a contração. E você sente a onda da contração certinho, que a contração é como se fosse uma onda. Você sente ela vindo, de repente ela pega seu pico máximo e aí ela vai diminuindo. Você sente certinho. E esse começo, pico e desce, acaba de dor, é 1 minuto de duração. Então, você precisa parar. Aqui, o olho da mulher normalmente está bem fechadinho. Ela não quer mais saber de ficar olhando muito. Fica difícil, entende? Muda bastante a feição dessa mulher. Então, isso significa que a gente está numa fase ativa de trabalho de parto. Constatou que realmente é uma fase ativa do trabalho de parto? Agora a gente vai se encaminhar para a maternidade. Por quê? Porque aqui tende a ter uma dilatação mais rápida, tá bom? E aí é o momento certo para que a gente fique menos tempo dentro da maternidade. Vamos lá. E aí a gente entra na fase de transição, que não é uma fase de dilatação necessariamente. Aqui a gente não vai olhar para a dilatação em si. A gente vai olhar para os fatores emocionais. Por que eu gosto de dizer isso? Principalmente para quem vai estar acompanhando o trabalho de parto. Preste muita atenção aqui. Essa fase de transição é uma fase em que essa mulher já vai estar ali com uns 8, 10 centímetros de dilatação, só que ela está sentindo dor, muita dor, faz horas. Então, o que começa a acontecer? A cabeça dela começa a pregar peça nela agora. A cabeça dela começa a falar, você não vai dar conta, você não consegue, tá doendo demais. Por que você foi inventado de fazer isso? A cabeça dela começa a falar assim, seria muito mais rápido se a gente fosse uma cesariana. Então, as falas aqui nessa fase de transição, acompanhante, presta atenção. As falas vão ser o seguinte, eu não vou dar conta, eu não aguento mais, eu vou para cesariana, eu não quero mais, eu não sei por que eu inventei isso, eu não quero parir, eu quero uma cesárea. E ela vai começar a querer sair do cenário de parto. Por quê? Porque aqui ela realmente começa a ter, que a gente chama de fase da covardia.
né? A fase da covardia é isso aí. Ela começa a querer negar o trabalho de parto. Não vou conseguir, não dou conta. E ela sente, por quê? Porque como a gente está há muito tempo já em trabalho de parto, o corpo dela começa a dar alguns sinais. Querendo guardar, poupar energia para o expulsivo. Então, o que o corpo começa a fazer? Olha como é que o nosso corpo é esperto. Deixa eu dar uma sensação aqui de sono. Então, essa mulher começa a ter uma sensação mais de sono, começa a ter uma sensação de hipotensão. Sabe quando a gente sente que a pressão está baixando? Então, a gente começa a sentir aquilo ali, a gente sente a gente olha assim, parece que está tudo meio rodando, que a gente está fraca, que a gente está com sensação de que vai desmaiar, e não necessariamente vai desmaiar. Na verdade, não vai desmaiar. É só o seu corpo guardando energia. Olha essa imagem. Como que a cliente fica, como que a mulher fica, né? Então, normalmente, é essa fase aqui, fase de transição. O olho sempre fechado, é uma sensação de fraqueza, é uma sensação de pré-desmaio, né? É uma sensação de tremedeira. Você fala, gente, eu não vou conseguir empurrar essa criança, não. Eu tô muito fraca. Aqui bate um cansaço. Gravem isso. Esse cansaço vai bater muito forte nessa fase. E a gente precisa só permanecer. Quem é acompanhante precisa acreditar que faz parte dessa fase. É isso que acontece. E que tá tudo bem. Ela vai passar por isso. Ela só precisa permanecer. Passou a contração, descansa. Veio a contração, respira, deixa essa contração passar, passou a contração, descansa, certo? Então, aqui a gente não olha muito para a dilatação, a gente olha para os sintomas emocionais que vão acontecer, tá bom, gente? Aqui as contrações é do mesmo jeito, rítmicas, intensas, compridas, tá bom? Do mesmo jeitinho, só que a parte emocional da mulher vai pegar bastante nessa parte, nessa hora, e aí o acompanhante precisa ser firme, tá bom? É muito comum que a gente tenha vontade de vomitar ou náuseas por causa da dor, tá bom? A gente começa a querer sentir uma vontade de fazer cocô, não desesperem, é o bebê descendo na pelve, tá bom? E é o momento da covardia, em que essa mulher vai pedir, a gente precisa acolher e apoiar e ser a força dessa mulher para ela permanecer e finalizar o trabalho de parto dela. Porque aqui falta muito, muito pouco para o bebê nascer. Certo? Então, essa é a nossa frase de transição. Essas são algumas posições que a gente pode adotar no trabalho de parto. Gente, parto não existe uma posição, tem que ser nessa. Não é bem isso, tá? Parto, a gente vai parir, vai fazer a posição que melhor te atende, que o seu corpo pede. O corpo da mulher pede por certos tipos de posição. E aí ela vai seguir aquilo que o corpo dela pede, tá bom? Então, não fiquem muito presos a isso. Uma dica que eu dou, né, como profissional é: evitem parir na posição deitada ginecológica, sabe aquela posição antiga de parto? Evitem essa posição, porque ela abre, né, dá abertura para que a gente sofra intervenções, violências obstétricas, dificulta a passagem do bebê na pelve. Então, fuja daquilo. Mas se quiser parir de ladinho, de cócoras, de quatro apoio, na banqueta, no espaldar, que é um instrumento que a gente tem na sala de parto normalmente, da forma como vocês quiserem. Mas tenta evitar essa posição ginecológica. É direito da mulher falar: eu não quero ficar nessa posição, eu não estou bem nessa posição, eu quero ir para outra posição, tá bom? É direito da mulher. E aí a gente entra na fase do expulsivo. Gosto muito de falar sobre essa fase. Por quê? Porque a gente acredita que quando a gente faz 10 centímetros de dilatação, dilatou 10 centímetros. Por que eu estou fazendo assim? Porque no toque a gente vê assim. Então, 10 centímetros de dilatação, pronto, vai nascer a criança. E não é bem assim. O expulsivo, gente, ele é caracterizado por 10 centímetros de dilatação, mais puxo. O que é puxo? Vontade de fazer força. Então, às vezes, a mulher pode fazer 10 centímetros de dilatação, mas o bebê está alto e ela não sente vontade de fazer força. Então, a gente não está no expulsivo, a gente só tem 10 centímetros de dilatação. A gente só vai fazer vontade, só vai ter vontade de fazer força quando esse bebê tocar uma proporção ali da vagina que aciona essa vontade de fazer força, entende? Então, ele precisa estar numa baixa, ele precisa estar baixinho para isso acontecer. Então, expulsivo é 10 centímetros com vontade de fazer força.
E aí a força é gradativa. Cada vez que esse bebê vai descendo mais, essa mulher vai sentindo uma intensidade maior de fazer força. Aquele cansaço que estava na fase de transição, passa tudo aqui. Aquele medo, aquela vontade de desistir, passa tudo. Aqui, ela só está focada, o corpo dela retoma as energias e ela está focada em empurrar aquela criança. Entendeu? Então, o corpo dela vem, a vontade de fazer força vem e ela só empurra. Tá? Por isso que eu falo para vocês, a gente não precisa aprender a fazer força. Por quê? Porque a força é instintiva. O nosso corpo vai mostrar a hora de fazer e você vai seguir, nem que você queira segurar, você não consegue segurar. Na hora que a vontade de fazer força vem, você só vai seguir aquilo que o seu corpo está pedindo para fazer, tá? E o bebê, ele vai descendo aos pouquinhos. Então, não é de uma vez, veio a vontade de fazer força, fiz uma força e o bebê nasceu. Não é bem assim, é aos pouquinhos, até porque ele vai, ó, trabalhando aquele assoalho pélvico para passar por ele, para que a gente não tenha umas lacerações gigantescas, tá? Isso evita muitas vezes a laceração. Então, o bebê ele vai descendo aos pouquinhos. A sensação que você vai ter na hora do expulsivo, que você começar a fazer força, é que o bebê vai sair pela via anal. Essa é a verdade. A sensação que você vai ter é que o bebê vai sair pela porta de trás. E não é bem isso que vai acontecer, tá, gente? Por mais que pareça, que a gente começa a sentir uma vontade louca de fazer cocô, e eu falo, gente, aí as mulheradas olham pra mim e falam assim, Jennifer, não vai sair pela vagina, não, esse bebê vai sair por trás, eu só tô sentindo lá atrás. E é normal, porque ele aperta uma parte ali do reto, tá? E faz parte. E aí depois ele começa a posicionar, e aí a gente começa a sentir a vagina, tá? Então é normal essa sensação. Na hora que esse bebê estiver coroando, né, que ele estiver ali na vagina, que o cucuruco dá para ver até os cabelinhos, a gente vai sentir o famoso círculo de fogo. O que é isso, Jennifer? É realmente a vagina, ela tá entrando na sua distensão máxima para esse bebê passar, e essa distensão máxima faz com que a gente sinta uma queimação nessa região, e a sensação que você vai ter é que vai rasgar tudo. Mas confia no processo. Confia no processo, que não vai rasgar tudo, tá bom? É só a sensação. Na grande maioria das vezes, a gente não tem nem laceração, tá bom? Então, e quando tem laceração, são lacerações pequenininhas, que a gente faz uma suturinha ali e já se resolve, tá bom? Às vezes, nem suturar a gente não precisa, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que a sensação de que vai sair pela porta do fundo, pelo ânus, né? E a sensação de que o círculo de fogo, na hora que estiver ali na vagina, de que vai rasgar tudo, elas são normais. Essas sensações, elas vão acontecer e a gente precisa confiar e seguir fazendo o que o nosso corpo está pedindo para fazer, que é força, tá bom? Nessa hora. Lembre sempre de respirar muito, puxa, manda oxigênio para aquele bebê e aí segue o seu corpo e faz a força. E quando o corpo parar, a contração parar, que você não sentir vontade de fazer força, você também para e não fique, né? Não fique querendo fazer força e gastar energia no momento em que não tá na hora, tá bom? Dúvidas até aqui? Vamos para a próxima. E aí, nasce a pequena, nasce o pequeno, o bebê, certo? Então, depois de um tempo ali fazendo força, né? O expulsivo ele pode durar algumas horas, tá, gente? Não necessariamente vai nascer logo, como eu disse para vocês, logo em seguida. Aos pouquinhos, esse bebê vai descendo ali na pelve, vai descendo ali no canal vaginal e vai apontando a cabecinha até que saia a cabecinha e depois sai o restante do corpinho, tá bom? É gradativo, entendam isso, tá bom? E aí, a gente tem a dequitação da placenta. O que é isso, gente? O nascimento da placenta. Depois que nasce o bebê, e tá tudo certo, aos pouquinhos vai descendo e vai nascendo a placenta, tá? A placenta, ela não vai causar a mesma contração do trabalho de parto, mas ela vai causar uma cólica, que é justamente a parte em que ela tá descolando, ela tá fazendo a sua descida, ela está despregando ali da parede do útero para nascer. Então, esse descolamento causa uma cólica, e aí o obstetra, né, ele vai fazendo
ele não puxa, não retrai a placenta, não pode se fazer isso, mas ele vai fazendo um movimento circular para ir trazendo essa placenta. A gente vai sentir um incômodo ali na região vaginal, porque acabou de passar um bebê, mas na hora que sai, a mulher sente um alívio. E aí sim, na hora que essa placenta nasceu, aí sim o parto acabou. Tá bom? E aí é bebezinho no colo, curtir a sua hora ouro, colocar esse bebê na amamentação ali, que vai ajudar muito no vínculo de vocês, no estabelecimento da amamentação, na diminuição de risco de hemorragia pós-parto. Então, é curtir aquele bebê ali e seguir depois para o seu pós-parto. Certo, gente? Dúvidas? Essa é a nossa aula maravilhosa de parto e suas fases. A gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai entrar um pouquinho mais firme sobre essa questão do expulsivo, tá? Na próxima aula a gente vai falar expulsivo e o parto mecânico, né, para a gente entender. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Volte à aula, anote cada informação aqui riquíssima, as características de cada fase, o que é normal, para que vocês, na hora do trabalho de parto, você e seu acompanhante estejam familiarizados com o que vai acontecer. Certo? É isso para hoje. Um beijo e até a próxima aula.